Olá, continuando, vamos para o próximo vídeo desse módulo e agora vamos examinar algumas características qualitativas e quantitativas do ponto de vista genético. Há duas maneiras de detectarmos variabilidade genética em nível morfológico. Uma delas é examinando características qualitativas e a outra examinar características quantitativas. Bom, em se tratando da primeira, características qualitativas, nós podemos facilmente associá-las aos clássicos experimentos de Gregor Johann Mendel, que foi o precursor da genética lá no século XIX. Características qualitativas são aquelas que podem ser designadas segundo qualidades, categorias. Posso dizer que a forma de uma semente pode ser redonda ou oval. Posso dizer que ela é lisa ou rugosa. Posso dizer que a semente é amarela ou verde. Ou ainda, quanto às ervilhas, eu posso dizer que a forma da vagem, naturalmente por ser uma leguminosa, ou posso também tratar de outras características ainda de ervilhas, como a cor da vagem, verde ou amarela, porte da planta, posição terminal ou axial de flores nas plantas. Diversas características são passíveis de avaliação e podem ser divididas em categorias, ou seja, qualitativamente falando. E o Gregor Mendel foi justamente o precursor disso, trabalhou com ervilhas em meados do século XIX e conseguiu decifrar mecanismos genéticos fundamentais e que são utilizados da mesma forma, com nomenclaturas e conhecimentos avançados, é claro, até hoje. Aqui estão, eu já mencionei algumas, mas aqui estão as 7 características básicas que Gregor Mendel trabalhou. Nós vamos pontuar apenas alguns exemplos dentre elas, mas basicamente essas 7 características tiveram um comportamento genético muito parecido e permitiram que ele estabelecesse os princípios fundamentais da hereditariedade. Além de fazer esse registro da aparência que sementes, vagens, flores, tamanho, portes, posições de flores, o Gregor Mendel contava quantas plantas tinham cada uma dessas aparências, que nós chamamos efetivamente de fenótipos. Ou seja, de 1000 sementes, quantas eram verdes, quantas eram amarelas, quantas eram lisas, quantas eram rugosas, quantas plantas produziam flores terminais, quantas plantas produziam flores laterais, axiais. Nós vamos utilizar como principal exemplo aqui a forma da semente. E existem 2 variações para essa característica, para esse fenótipo. A forma lisa e a forma rugosa. E para nós interpretarmos isso, nós vamos usar o símbolo R de rugosa para definir um gene responsável pela característica da forma. Frequentemente a gente usa o símbolo remetendo à forma mais diferente ou à forma mutante. Muitos genes foram descobertos através de mutações propriamente. Aliás, a maioria são caracterizados fundamentalmente a partir de mutações para uma determinada característica que permitem distingui-las em nível visual, em nível fenotípico. Nós vamos simbolizar o gene para a característica lisa e rugosa por R maiúsculo. E as formas, as variações, as variantes, a lisa nós vamos usar R maiúsculo e a rugosa nós vamos chamar de R minúsculo.
Já vou explicar por quê. Mendel fez cruzamentos entre linhagens parentais contrastantes para um fenótipo. Por exemplo, um parental que produzia somente sementes lisas contra outro parental que produzia somente sementes rugosas. E para certificar de que essas plantas estavam puras, ou seja, não mais produziam sementes de outras cores, ele deixava autofecundar várias gerações e ao verificar que plantas com sementes lisas sempre produziam sementes lisas nas gerações seguintes e também plantas com sementes rugosas produziam somente sementes rugosas nas gerações seguintes, o que veio a ser chamado de linhagem pura. As linhagens puras, no caso, ou seja, somente produzem o mesmo fenótipo. Ele fez então os cruzamentos entre as duas e obteve a primeira geração filial, chamada de F1, a descendência, a progênie desse cruzamento. E nessa F1, ele verificou que todas as sementes eram lisas. Só que quando ele resolveu deixar autofecundar a F1 e gerar F2, ele percebeu que 3/4 das sementes da geração F2, ou seja, da segunda geração, eram lisas e 1/4 era de sementes rugosas. Uma proporção aproximada de 3:1, portanto. E isso o levou a fazer experimentos com as outras características também. Para todas as 7 características que ele testou, ele obteve resultados similares. Eis que então ele estudou um modelo que pudesse explicar isso. E basicamente ele disse que um par de fatores era responsável pela variação nas características ao longo de gerações de autofecundação. Só que esse par de fatores, o que hoje a gente chama de alelos do mesmo gene, não se misturava. Ou seja, não existia uma semente mais ou menos lisa ou mais ou menos rugosa. As sementes eram tratadas como lisas ou como rugosas na descendência. Ou eram lisas ou eram rugosas. Então existia esse par de fatores, uma combinação de pai e mãe, de parentais, que nós chamamos então de alelos, o Rzão e o Rzinho, sendo que algum alelo predominava na geração seguinte. Esse alelo, ou seja, quando estava presente, era o suficiente para determinar o fenótipo, mesmo que em uma cópia. Somente quando o alelo rugoso para a característica para a forma rugosa estivesse em dose dupla, é que o indivíduo teria sementes com aspecto rugoso. E a isso nós chamamos de dominância, forma dominante, o Rzão, nós podemos designar assim, e o Rzinho com uma forma recessiva, só se manifesta quando está em dose dupla. E nós podemos tratar essa questão com um princípio básico de probabilidade. O fato de um parental ter o alelo Rzão não significa que o outro parental terá o mesmo alelo, se adveio da F1. Então, nós podemos fazer um produto dos genótipos Rzão, Rzinho, da F1, contra ele mesmo, pois é uma autofecundação. E isso vai gerar a segunda geração filial, a descendência. Em um quadrado de Punnett, como nós podemos ver aqui, em que nós combinamos Rzão com Rzão, Rzão com Rzinho, Rzão com Rzinho de novo e Rzinho com Rzinho. Toda vez que tiver pelo menos uma cópia do Rzão, nós teremos o fenótipo liso.
O único caso são 25%, um quarto ali que tem Rzinho, nós teremos o fenótipo rugoso. Principais conclusões que nós tiramos, e que na verdade Mendel tirou a partir disso, características são determinadas por algum fator, que ele chamou na época. Hoje nós sabemos que esses fatores ou esse fator são os genes. Cada indivíduo tem um par de fatores, se tratando dos diploides, um que é proveniente do pai e um que é proveniente da mãe. Nós, humanos, por exemplo, temos metade dos cromossomos do nosso pai e metade dos cromossomos de nossa mãe. As plantas, a mesma coisa. E esse par de fatores, sim, são metade dos cromossomos de cada, só que especificamente para essa característica, trata-se de um gene que tem alelos diferentes, o alelo do pai e da mãe sendo os mesmos ou sendo diferentes. Os fatores podem ser dominantes quando basta a presença de uma cópia deles para que a característica fenotípica dele se manifeste. E são recessivos quando precisa de uma dose dupla do fator para que a característica se manifeste. A representação que nós fazemos é, como eu disse anteriormente, letra maiúscula para o alelo dominante e letra minúscula para o alelo recessivo. Um detalhe importante que é frequentemente confundido por estudantes, nem sempre nós podemos falar de dominância e recessividade. Isso não se aplica para todos os casos. Na verdade, genética tem muitos detalhes mais complexos do que isso. Aqui nós estamos optando pela simplicidade, afinal é um curso introdutório para você que está começando. Bom, basicamente, Mendel trabalhou com essas características qualitativas. Descreveu, fez publicações com características que podem ser discriminadas segundo categorias. Agora, há muitas características que não podem ser explicadas de uma forma tão simples, por categorias alto, baixo, redondo, liso, rugoso, amarelo ou verde. Nem sempre, e na maioria das vezes, na verdade, não será tão simples. A forma como uma característica é herdada, dependente se ela é qualitativa ou não, permite a gente estudar o controle genético, o seu controle genético, ou seja, quantos genes, se é um só ou se são mais, que influenciam essa característica. Características quantitativas, são aquelas que você pode encontrar em valores infinitos. A nossa estatura, por exemplo. Eu tenho 1,91 de altura. E você? Bom, eu falei em 2 casas decimais, mas se eu poderia delimitar mais casas decimais ainda, dependendo do aparelho e da precisão que ele tenha para medir isso. Variáveis que você pode representar potencialmente por infinitos valores, geralmente medidas, altura, peso, você pode interpretar como variáveis quantitativas. E frequentemente o controle genético dessas características não é nada simples. Pode envolver de poucos até milhares de genes para essa característica ser manifestada na sua totalidade, mais a influência do ambiente. E, frequentemente, as características quantitativas são justamente as que são mais influenciadas pelo ambiente celular, externo e suas implicações. Então, na verdade, quando a gente examina características quantitativas, frequentemente nós vamos estar calculando o quanto dessa característica tem influência genética e o quanto dessa característica tem influência ambiental. Ou seja, nós conseguimos particionar a variabilidade existente em quanto há de contribuição genética e quanto há de proporção de contribuição ambiental na sua determinação.
Isso é muito importante para o melhoramento genético de animais e plantas, porque você consegue, na medida em que você consegue extrair o quanto uma característica é controlada geneticamente, você consegue ter maior previsibilidade. O ambiente é estocástico, é muito imprevisível. Ele pode aumentar a produção de uma cultura, aumentar a produção de leite, mas pode ser que ele também diminua a produção de leite. Alguma doença pode afetar animais e diminuir a produção de leite, de carne. Então, saber o quanto uma característica é controlada geneticamente ou como ela é controlada geneticamente é muito importante para estratégias de seleção de organismos geneticamente superiores. E eu não estou falando aqui de transgenia. Este é outro tipo de técnica. Organismos geneticamente modificados, como a gente costuma associar transgênicos, né, não é esse tipo de técnica que eu estou falando. Estou falando de melhoramento clássico, cruzamentos entre indivíduos e seleção daqueles indivíduos com características desejáveis, superiores, principalmente em termos de produtividade. Então, a análise dessas características, frequentemente quantitativas, é mais complexa, demanda modelos que também vão além do nosso propósito aqui. Mas permite extrair o quanto e quantos genes contribuem para essa característica. Um conjunto de características quantitativas interessante, e para um propósito didático aqui, trata-se de variáveis biométricas de frutos e sementes. Nós utilizamos, por exemplo, frutos de butiás, de tomates, que podem ser medidos quanto ao seu comprimento, largura, perímetro, área. E a partir de medidas como essas, é possível identificar quanto dessa variação é genética, quando comparamos frutos originados de diferentes indivíduos, de diferentes árvores, que esperamos frequentemente ser genótipos, terem sequências de DNA com diferenças, portanto, genótipos diferentes, para que nós possamos extrair os componentes genéticos dessa variação e também determinar as contribuições da influência ambiental. Aqui nessa imagem você vê frutos de butiás na parte de cima com diferentes tamanhos. Na parte inferior você vê pitangas com diferentes tamanhos, coletadas de diferentes árvores. Você pode medir as dimensões, seja manualmente, o uso de um paquímetro, digital ou analógico, ou também pode-se utilizar de um programa específico para tirar medidas biométricas. Essas variáveis biométricas que nós estamos analisando aqui podem justamente dar suporte ou dar evidências da existência de variabilidade genética em nível morfológico, que é o que nós estamos tratando especificamente neste módulo do curso. E bom, justamente é isso que nós vamos agora fazer com um tutorial que vem aí no próximo vídeo. Bom, na sequência nós vamos estar demonstrando o programa Smart Brain e como ele pode ser utilizado para medidas biométricas. Para isso, vou convidar a bolsista Caliana Ferreira, minha orientada, que tem conduzido muito bem esses tipos de análises. Inclusive, temos uma publicação feita por nós, orientando como você pode fazer as medidas, o tutorial e a extração de quanto da variação é genética e ambiental. Vejam o próximo vídeo, então, com a Caliana.